Carille começa a falar ao vivo. Vamos ouvi-lo então. O Corinthians bateu a Ponte 3-0 no primeiro jogo da decisão em São Paulo. Jogadores entendendo o que era o jogo. A gente estudou muito a Ponte Preta desde os jogos do Santos com o Gilson, que quando nós enfrentamos aqui não era o Gilson, treinador ainda. E se comportaram muito bem, a gente sai daqui com uma grande vantagem. Tem mais uma parte ainda, mas sabemos que é uma grande vantagem. Carille, boa noite para você. Parabéns por colocar o Corinthians para disputar o título de campeão paulista. E eu vou fazer a pergunta para você, que eu fiz para dois jogadores, para o Rodriguinho e para o Jadson. Qual foi o fator preponderante que o time conseguiu hoje, essa vitória importante? Ter a humildade de reconhecer os pontos fortes da Ponte Preta, tirando os espaços que eles querem tanto, um time muito rápido do meio para frente, e todos terem entendimento de tirar isso, tirar o espaço, os jogadores de velocidade que concluem muito bem. Esse foi o grande mérito do Corinthians e dos jogadores. Carille, agora na saída de campo, o Rodriguinho falou assim, eu não vou entregar o ouro, mais ou menos isso, mas o Carille fez algo muito determinante para a gente, para essa final. Eu queria que, se você pudesse falar qual é esse ouro que o Rodriguinho não quis falar, e na sua apresentação, ou na sua confirmação como técnico do Corinthians no ano, você disse que não prometia nada além de um time muito organizado. E é essa organização a característica do seu trabalho que leva o time agora para essa decisão com essa vantagem? Que nem eu falei, a gente estudou muito a Ponte Preta e trouxe algumas coisas para eles assim que foi determinante. Claro que eu não posso falar, até por respeito e por ter mais um jogo, né? Deixei muito claro, realmente no dia 22 de dezembro, quando eu fui oficializado como técnico, que ia ser um time de muita entrega, que faltou no ano passado, e de muita organização, e está sendo. Nunca prometi títulos, longe disso, e nunca vou prometer. Mas o torcedor pode esperar um time muito determinado dentro de campo, em todos os jogos, em todas as situações. Essa semana, acho que vai ser a semana que eu mais vou fazer cobranças em cima do grupo, para que a gente leve uma semana séria. A gente construiu um baita resultado aqui, um ótimo resultado, mas temos que confirmar domingo que vem. Fábio, é impressionante o número de vezes que o Rodriguinho participa das jogadas ofensivas da equipe, de quanto que a bola passa no pé dele e de quanto ele contribui para a criatividade do Corinthians. Queria que você falasse da importância dele. Hoje foi o jogo do Rodriguinho e ele tomou o terceiro cartão, né? E vai fazer falta. Claro que você não vai pensar ainda na partida de volta, mas o quanto que faz falta e que fará falta o Rodriguinho na equipe, por favor. Depois de tantas mudanças o ano passado, o Rodriguinho puxou essa responsabilidade para ele o segundo semestre e foi o melhor jogador do Corinthians. E este ano ele foi prejudicado na pré-temporada por uma dor no joelho, né? Por isso que os primeiros jogos dele não foi bom, poderia ter sido melhor, mas agora as últimas semanas ele está conseguindo treinar, está conseguindo fortalecer e com isso o futebol dele cresceu. Falar do Rodriguinho... A gente começou com uma ideia do jogo de 4-1, 4-1, 4-1. Então o Rodriguinho tendo que vir participar muito da organização e até fazendo bem o seu papel, só que a gente estava deixando o jogo muito isolado. Por isso a mudança para um 4-2-3-1 e dar mais liberdade para ele. Teve também a chegada do Jadson, que acrescenta muito tecnicamente. São dois jogadores inteligentes, meias, armadores, né? Mas um ótimo jogo, o melhor jogo do Rodriguinho no ano, tanto na armação e chegando dentro da área e fazendo gols. E agora para o jogo de domingo que vem, posso manter o Jadson para o lado e colocar um por dentro no lugar do Rodrigo, posso trazer o Jadson para dentro e colocar 2 velocidade. A partir de terça-feira a gente começa a preparação para o jogo de domingo. Carille, boa noite. Aqui. O Balbuena no final do jogo destacou muito a entrega defensiva do Corinthians, que essa para ele é a principal característica do time. Queria saber se você concorda com ele e queria que você falasse sobre o Pablo, que chegou e tomou conta da posição, e sobre a ausência do Gabriel dentro desse sistema defensivo do Corinthians. A questão do sistema defensivo, eu falei algumas vezes, teve um entendimento muito rápido, foi a minha preocupação desde quando começamos a treinar dia 11, 12 de janeiro, acertar o sistema defensivo, onde a gente tomou muitos gols.
O Pablo a gente já acompanha desde o Avaí, depois Ponte Preta. O Corinthians até tentou contratá-lo naquele período, mas foi vendido para a França. E agora tivemos a oportunidade de trazê-los. Um jogador de muita força, de muito potencial. Não é de hoje, não é de hoje. Aqui na Ponte ele já foi muito bem. A ausência do Gabriel, jogador que a gente procurou também, depois da saída do Bruno Henrique, a gente sofreu muito nesse setor, por conta de características, não é porque os jogadores não queriam fazer, mas era característica de ter ali um jogador de marcação. Paulo Roberto joga a final, isso já é certo, é o substituto do Gabriel, e o Paulo Roberto joga a final. Carille, quando você assumiu, do lado de fora aqui, ó, sua direita, quando você assumiu o time, menos de 5 meses atrás, você vislumbrava um futuro tão promissor assim, de chegar numa decisão de campeonato com equipes mais badaladas, esse negócio da quarta força que você nem gosta, né? Porque você falou que o Corinthians é a terceira força, que você falou que a Ponte eliminou os 2 melhores times do campeonato, né? O Santos e o Palmeiras. Depois você explica isso aí. Você imaginava chegar a este momento de forma tão contundente, com um time tão organizado, com os jogadores rendendo tanto, com o título na tua mão? Não, mas concordo com todos no começo do ano por tudo que aconteceu, que o Corinthians era a quarta força. Para mim, o Palmeiras é o melhor time do campeonato. Muitas vezes o melhor não ganha. Não é por isso então que o Palmeiras é o pior ou a gente é melhor que o Palmeiras. Não é. Tá? Continuo achando que o Palmeiras é o melhor time do campeonato e muitas vezes o melhor não ganha. E não imaginava. O que está me fazendo fortalecer é o dia a dia. Eu não fico pensando em título domingo, não fico pensando em Campeonato Brasileiro, não fico pensando em Sul-Americano, fico pensando no amanhã. O que eu posso ser melhor? O que eu posso melhorar na minha equipe que está funcionando? E assim vai ser a minha carreira. Se eu ficar pensando o que aconteceu há 2 meses atrás, vou ficar parado. Se eu ficar pensando o que vai acontecer daqui 3 dias, não sei, amanhã me mostra outra coisa, terça-feira me mostra outra coisa, então não dá para eu ficar projetando quarta se eu tenho segunda e terça ainda. Assim vai ser meu modo de trabalhar, estou me sentindo bem assim, isso eu vou levar para o resto da minha carreira. Carille, durante o campeonato, né, até as perguntas que foram feitas a você, elas foram mudando, né? Primeiro era você está acertando a defesa, depois o meio de campo começou a funcionar, depois o ataque, o Jô começou a marcar gols também. Então o time foi evoluindo, né, da defesa para o ataque. Está no ponto que você gostaria? Você, óbvio, vai buscar evolução ainda no time do Corinthians, mas já dá para dizer que você chegou em todos os setores dessa equipe do Corinthians, do jeito de jogar? Todos estão tendo entendimento do jeito de jogar, mas eu sei que a parte ofensiva pode ser melhor, e vai ser. Jogadores que chegaram, começo do ano, o caso de Jô, sem jogar 6, 7 meses, Jadson 3, 4 meses, Rodriguinho que não teve uma pré-temporada legal. Então, a gente sabia mesmo que ia ser assim. Não está nada longe, por isso que eu priorizei muito a parte defensiva para sustentar bem e a gente jogar por poucas bolas. Mas equipe que nem o Corinthians tem que ser mais agressiva e esse equilíbrio eu estou buscando ainda. Estou muito feliz, mas pode ser melhor. Carille aqui, centralizado. Tudo bem? Bem. Primeira pergunta que eu te faço em relação ao encontro que vocês tiveram ali antes do jogo, uma presença ilustre dentro do vestiário do Ronaldo. Quero te ouvir como que foi esse papo do Ronaldo com os atletas, ajudou no motivacional, deu alguma dica daqui do Moisés, estádio que ele já jogou, como é que foi esse encontro com ele antes do jogo? O Ronaldo, eu tive a oportunidade, né, e o prazer de trabalhar com ele 2 anos, 2009 e 2010 no Corinthians. Para ser muito verdadeiro, ele não falou nada, ele chegou no vestiário bem na hora que a gente fechou e estava entrando para o túnel, a gente esperava ele um pouquinho mais cedo, então ele cumprimentou um por um, desejou boa sorte e mais nada, mas é uma presença que, né, algumas vezes o melhor do mundo, segundo maior artilheiro das Copas, um cara muito positivo, quando a gente vê, dá um impacto. E aí eu agradeço por ele ter chegado no vestiário, mas é isso. Quando a gente acabou a oração, acabou de falar ali, foi que ele chegou. Aqui, Carille, parabéns pela vitória. Carille, eu iria te fazer uma pergunta, você já respondeu, mas eu vou aproveitar. O Corinthians veio com bastante jogadores pendurados, né?
e teve o Rodriguinho e o Gabriel acabaram tomando cartão, não vão jogar. E a pergunta que eu queria te fazer era do Paulo Roberto. Você disse que ele joga. E o Gabriel? Como é que você pretende, quem você pretende já tem, que vai substituir nesse jogo do Corinthians? O Rodriguinho. Não, o Gabriel. O Gabriel é o Paulo Roberto. Sim, e aí também o Rodriguinho foi o Gabriel e o Rodriguinho também está fora. Então, quem você pretende colocar no lugar? Então, a partir de terça a gente começa a pensar, posso trazer o Jadson para a meia e colocar 2 jogadores de velocidade, eu posso manter o Jadson lá e colocar mais um jogador por dentro. Já cheguei a usar Casim e Jô em Mirassol e gostei muito. Posso fazer isso também, mantendo o Jadson de lado. Vamos ver. A partir de terça-feira a gente começa a esboçar a equipe para domingo. Carille, por favor. Começo de temporada, essa história de quarta força, não vou por aí, mas era inevitavelmente um time sob desconfiança, um treinador começando sob desconfiança, de repente um time que não perdeu nenhum clássico, venceu todos os grandes e está prestes a ganhar o título de campeão paulista. Queria que você definisse qual é a sua sensação hoje, agora. Como é que é seu nome mesmo? Desculpa. Celso. Celso. Eu até sei, mas ainda, para não falar errado. Gente, vocês vão me conhecendo. Quando eu falei da quarta força, falei em tom de brincadeira, muitas vezes eu falo e não dou risada. Eu sou assim, vocês vão me conhecendo. Até mesmo nós achávamos que era a quarta força por tudo. Já falei isso algumas vezes. Palmeiras campeão brasileiro e reforçando, o Santos mantendo um conjunto, Lucas Lima, Ricardo Oliveira, jogadores decisivos, São Paulo contratando bem, né? Contratando bem, um time forte também. Então até nós mesmo, mas procuramos nos fechar, né? Trabalhar, eu olhar no olho de cada um, mesmo que não goste, mas falar a verdade. Jogador, todo mundo gosta de escutar a verdade, e foi isso que eu fiz. Errei algumas vezes, errei na questão de montagem, mas muitas vezes é o jogo que te mostra algumas coisas, mas eu nunca deixei de priorizar a parte defensiva, porque eu sei, estando forte ali atrás, as coisas acontecem devagar. Parabéns pela vitória, Fábio. Eu queria que você falasse um pouco do time em relação à disciplina tática do time, né? Impressionante como o time reproduz em campo o que eu imagino é treinado e falado por você. Você acha que esse é também um dos segredos desse Corinthians? Essa questão de entrega, é um pouquinho o DNA do Corinthians. Eu trago isso. Estou aqui desde 2009. Eu lembro que a gente ganhou o Campeonato Paulista invicto em 2009, a Copa do Brasil, com só o Ronaldo e o Douglas, uma fase ofensiva, Dentinho e Jorge Henrique baixando para marcar, uma determinação e uma entrega em cima de uma organização muito grande. Depois a gente foi campeão da Libertadores fazendo poucos gols, e o time se ajustou sem um 9, que o Liedson não estava bem por conta do joelho, acabou jogando Danilo e Alex mais avançado, com uma entrega muito grande também. É o DNA do Corinthians, e eu estou conseguindo resgatar isso daí, né? Esse vai ser o Corinthians, marcando forte, muitas vezes jogando por poucas bolas, mas um time muito determinado. Fábio, aqui na mesma posição também. Claro que o campeonato ainda não acabou, mas está muito perto disso. Queria saber, desse seu primeiro campeonato como técnico, de fato, do Corinthians, qual foi a grande lição e como profissional mesmo, o que você aprendeu, o que você cresceu com isso e pensando que pode terminar ainda com um título do Corinthians dentro da arena? A maior lição é ser verdadeiro com todos os atletas, olho no olho, dar a mesma atenção. Hoje o jogador mais de idade, mais experiente é o Jadson, o mais novo deve ser Léo Jabá, se eu não estiver errado. A mesma atenção para todos, todos. Na hora que tiver que cobrar o Jadson e eu tiver que cobrar o Léo Jabá, a cobrança é do mesmo jeito. Na hora que tiver que elogiar é do mesmo jeito. É assim que eu estou conduzindo o grupo e estou vendo que assim dá resultado. E essa vai ser minha linha de trabalho sempre. Fábio, por favor. Boa noite. Tem equipes que às vezes você pode trocar os 11 jogadores, pode trocar a camisa e você vai identificar que é aquela equipe pela forma como joga. O Corinthians de 2015, por exemplo, era uma dessas. A gente vê isso no teu time. Esse é um dos maiores orgulhos que um treinador pode ter, uma das maiores satisfações, ver as suas ideias
sendo fielmente executadas ali pelos jogadores. Sim, Dasler. Sim. Entra nessa linha da resposta que eu falei, do mesmo jeito que treino o time titular, treino o time reserva, não monto o time reserva de acordo com o adversário, que aí eu deixo de treinar meu time. Então, quando eu coloco o jogador em campo, ele já sabe exatamente o que tem que fazer, bola parada, tudo. Não dá para chamar o jogador ali naquela ansiedade para entrar e querer explicar tudo. O jogador não pega. Então, isso é feito durante o dia, durante a semana. Então, quando coloca em campo, o atleta já sabe o que tem que fazer. Carilli, aqui ao lado de novo. Você falou na minha última pergunta a respeito de um centroavante que não é mais jogador do Corinthians, né? Eu quero te ouvir agora sobre um que é, o Jô. A gente estava conversando ali do lado de fora, a partida que fez, o Jô é um negócio impressionante, assim, em posição física, se movimentando. Ele já vinha fazendo isso ao longo do campeonato, mas hoje realmente foi algo que chamou pelo menos a minha atenção individual. Quero te ouvir sobre o campeonato que fez o Jô, sobre a importância que ele tem para esse time. Mais do que falar do Jô dentro de campo, quero falar do Jô fora. Me surpreendeu em todos os sentidos. Muito positivo, cobrando dos meninos, explicando, dentro de uma ideia. Já falei, no jogo do Palmeiras ele ficou fora, foi o cara que mais falou dentro do vestiário. Mais falou, muito positivo no dia a dia. Astral, sempre sorridente, independente de qualquer coisa. Quero deixar isso aqui bem claro, muito mais falar do Jô fora do que dentro. Dentro a gente acompanha ele principalmente desde o Atlético Mineiro, jogador campeão da Libertadores, que chegou numa Copa do Mundo, que nós sabíamos que ia ter um pouquinho de dificuldade por conta do período parado, e aí cresceu junto com a equipe nesse setor, e a gente está muito feliz com o Jô. Fábio, por favor. O Corinthians já levantou uma taça em Itaquera, que foi do Campeonato Brasileiro, né? Mas nos últimos mata-matas em casa, teve algumas eliminações que ficaram marcantes. Qual você acha que vai ser o tamanho, do peso de um título dentro de casa, num torneio mata-mata, para lavar a alma do torcedor? A respeito, Braga, da eliminação, tivemos algumas eliminações, elas foram marcantes sim, porque foram Libertadores. Mas tivemos classificações também, ano passado mesmo contra o Fluminense, ganhando de 1-0, depois de ter empatado lá no Rio. Mas os jogos de Libertadores a gente ficou marcado. Vou levar com muita seriedade essa semana para que a gente não faça nada de desrespeito em relação à Ponte. Uma excelente equipe que não desclassificou à toa Santos e Palmeiras. Mas vai ser uma emoção muito grande, principalmente para mim, se a gente concretizar mesmo esse título, comemorar dentro do nosso estádio. Sua direita de novo. Carilli, você teme, no caso, perder também o Fagner, que será julgado na terça-feira? Você já perdeu 2 atletas e acho que você vai entender também por que da pergunta. Você acha que, de repente, o resultado da partida pode influenciar? Não sei. Estamos muito esperançosos de que ele jogue, né? Se acaso o TJD realmente tirar ele da partida, ele é o príncipe que joga, isso aí já está certo. Mas muito esperançoso de contar com ele para o último jogo. Obrigado, Carilli. Pessoal, Rodriguinho fala lá, na saída do campo.